Olá, seja bem-vindo a mais um CRA RJ Entrevista. E hoje o nosso tema é algo que está na boca e na cabeça de todo mundo, que são os desafios da gestão de saúde. E os nossos convidados especiais são o administrador Wagner Siqueira, diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador, e o mestre em administração e médico Leonardo Carapi, que é membro da Comissão Especial de Administração em Serviços de Saúde do CRA-RJ. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, muito bom dia, Érica. Bom dia a todos. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, para a gente começar, professor Leonardo, vamos fazer um panorama, né? Você vai fazer um panorama de como está a saúde e quais são os desafios enfrentados nesse momento tão complexo que estamos vivendo. Leonardo, a fala é sua. Ok, muito obrigado. Vou compartilhar aqui, então, um pouquinho. Vocês estão vendo direitinho? Clarinho, está muito claro. Ok. Na verdade, assim, são algumas provocações que a situação pandêmica atual nos leva a pensar agudamente nessas questões, mas são questões de fundo muito mais estrutural e bastante antigo, e lembrando sempre a afirmativa de quem não conhece sua própria história está fadado a repeti-la. Eu tentei fazer uma coisa aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre os desafios passados, desafios atuais e desafios futuros. Me lembrou muito o Ebenezer Scrooge, do Dickens, né, dos natais passados e os natais futuros, e o que a gente pode fazer para que os natais futuros sejam melhores. A questão, a gente tem um desafio forte, que é a efetividade na gestão clínica e administrativa das organizações de saúde. As nossas organizações de saúde, elas têm evoluído de uma forma bastante intensa e mantêm uma credibilidade e confiança forte ainda. E as últimas pesquisas que a gente vê nos mostram que o pessoal de saúde hoje está com a credibilidade e confiança no topo, junto com os bombeiros, alguma coisa assim. Mas é sempre bom lembrar, e assim os mais vividos têm essa lembrança forte, que no tempo do Pasquim, por exemplo, que era um jornal bastante interessante, bastante crítico, existia uma campanha forte contra a chamada máfia de branco. Então, assim, nós temos que imaginar que as questões são conjunturais e que a gente precisa, na verdade, estruturalmente, criar esse ambiente de credibilidade e confiança. Então, assim, só lembrando que nós temos 274, segundo dados do Ministério da Saúde, 274 mil estabelecimentos de saúde, mais de 7.500 hospitais e mais de 480 mil leitos, dos quais 300 mil leitos são do SUS. Então, eu imagino que num dimensionamento desse padrão, qualquer questão que a gestão clínica e administrativa não estejam totalmente afinados e funcionando direitinho, a gente vai ter perdas de credibilidade e perdas de confiança, por mais que a relação médico-paciente, que hoje foi substituída pela relação profissional de saúde-paciente, consiga se mais ou menos manter, e o mais ou menos eu vou dizer mais à frente por que é. Então, o desafio passado, ele nos ensina que a organização dos estabelecimentos de saúde, dos hospitais, onde está a maior complexidade, se deu de uma maneira diferente do que a gente possa imaginar que é um hospital hoje. O hospital era um lugar onde você recolhia as pessoas da rua que não deviam estar lá e colocava em leitos, às vezes, leitos coletivos, que eram cuidados pelas irmãs de caridade. Então, isso evoluiu, onde você tinha um ambiente que a própria medicina era separada, onde você tinha os médicos e você tinha os cirurgiões. O cirurgião, na verdade, era o cirurgião barbeiro, que fazia pequenas operações, tirava cistos e tal, e a medicina mesmo estava concentrada nos clínicos. Então, essas questões foram evoluindo. Depois, uma vez colocado isso, mais ou menos,
esses depósitos de pacientes indesejáveis, vamos dizer assim, as freiras começaram a contratar médicos, e aí surge a lógica da residência. E isso evoluiu para cá sem muito pensamento. Então, as formas de internação, as formas de tratar essas complexidades todas, elas foram incorporadas. Quando a gente chega agora, num momento crítico desse de corte, os hospitais já são um lugar onde as pessoas têm medo de ir, o paciente começa a morrer em casa. E a medicina do desafio passado era uma medicina que era desenvolvida em casa. Só que hoje nós temos algumas ferramentas de gestão, de informação, de comunicação, que nos permitem dar saltos para enfrentar os desafios futuros. Então é um ambiente bastante interessante que a gente pode pensar. O maior risco que eu elejo para essa questão toda é a questão da fragmentação. Então acho que esse ambiente de credibilidade e confiança, ele perde muito, ele se arrisca muito por conta da fragmentação que vem lá dos desafios passados para cá e continua. O sistema de saúde ele é muito fragmentado e ele é fragmentado internamente dentro das profissões de saúde, onde a gente sabe que o todo é maior que as partes, mas a gente tem dificuldade de montar esse todo, então as nossas equipes têm alguma dificuldade, quando a gente tem problemas de equipe dentro da própria medicina, equipe dentro da própria enfermagem, equipe dentro da própria fisioterapia, quando eu preciso juntar isso tudo para gerar atenção e assistência efetiva, de qualidade e segura para o paciente, eu tenho algumas dificuldades. Então a fragmentação é um fator de risco, é um fator de risco forte para a questão da efetividade na gestão clínica e administrativa. E, mais ainda, quando eu digo que eu estou trabalhando gestão clínica e gestão administrativa. E aí nós temos esse cenário que a gente tem enfrentado no CRA, aí na Comissão Especial de Administração em Saúde, que como é que a gente consegue trabalhar essa questão da gestão administrativa junto à gestão clínica. E aí nós estamos falando fortemente de governabilidade. A governabilidade, que é a capacidade da gente ter todas as ferramentas e a possibilidade de pegar os recursos e gerar resultados, essa governabilidade está calcada, se eu não tiver, eu não faço, ela está calcada num tripé, num banquinho, cujos pés são competência, informação e poder. Então, eu gosto muito de reforçar esse tema, porque, assim, às vezes eu tenho uma pessoa muito competente e falha, e a gente culpa a competência quando, na verdade, ele não tinha poder para exercer. Ou então ele tinha muita competência e poder, mas a informação era errada, e aí ele decide sobre coisas erradas. Então, esse tripé de informação, competência e poder é o que nos vai tentar trabalhar os desafios na gestão de saúde para que a gente resolva os problemas atuais e evolua para os próximos passos. A questão de competência é conhecimento, habilidade e atitude. Aí eu queria lembrar aqui rapidamente que o conhecimento ele é adquirido teórica e praticamente, e trazer à baila assim, uma pequena provocação sobre a história da ciência, medicina enquanto ciência. Medicina, existem as ciências médicas, existem as ciências básicas, existem as ciências biológicas, mas medicina é uma profissão. E ela é uma profissão artesanal. E eu falo isso como um elogio, eu não falo isso como uma crítica. Então, o médico, ele não é um cientista, ele pode ser médico e cientista, mas o médico que está na beira do leito lá, ele está embasado em muita teoria, em muita prática, em muita troca e autodesenvolvimento que ele adquire com as habilidades médicas para isso, haja vista que a gente tem cientistas fabulosos que você não pode querer que ele execute nenhum tipo de ação, porque ele não tem as habilidades adquiridas. Então, a questão dos conhecimentos e das habilidades, elas evoluem juntos. Então, a formação muito forte, talvez a medicina seja uma das profissões que na graduação
tem o maior tempo, maior dificuldade, depois programas de residência que vão de 1 a 5 anos, quer dizer, de 2 a 5 anos, para você acabar virando especialista naquele negócio, e os campos de prática e autodesenvolvimento e troca é o que faz isso evoluir. Isso está evoluindo também com as outras profissões de saúde, as demais todas, que estão bastante desenvolvidas, estudando bastante, ocupando bastante espaço. E no final sobra aqui a questão da atitude. E a atitude é muito importante para a ação na gestão de saúde, na gestão da clínica e na atenção do paciente, porque a empatia é o diferencial. Então, essa capacidade de desenvolver empatia, de sentir o sofrimento do outro, a dor do paciente, olhar no olho do paciente, que às vezes não te fala nada, mas ele transmite aquela angústia e olha para você como a esperança derradeira, você conseguir trabalhar empaticamente, se aproximar das famílias. Então, isso é uma coisa de competência muito importante, e é de competência tanto da questão assistencial quanto administrativo. Apesar do administrador ele não ter muita proximidade com esses momentos da verdade, com esses momentos críticos, mas ele tem papéis fundamentais nisso também. E aí eu queria lembrar essa frasezinha do Piaget, que só um ser humano é capaz de curar outro ser humano. É uma característica muito importante que, às vezes as pessoas têm pensado pouco nisso. Quer dizer, o quanto que se espera de um profissional de saúde e de uma organização de saúde que depende dessa capacidade de integração de todas as pessoas. No campo da informação, a gente vem evoluindo junto com a indústria. Então, eu tenho a indústria 2.0, a indústria 3.0, a indústria 4.0, a web 2.0, 3.0, 4.0, o marketing 2.3.0. Então, isso, na verdade, foram assim, o desenvolvimento dos sistemas de informação e de comunicação tem sido fundamentais para o desenvolvimento. Porém, a gente tem que imaginar que não adianta eu não conhecer os paradigmas sobre os quais essa transação toda de saúde foi construída. Então, quando eu vou lá nos desafios passados para os atuais, eu tenho que ver os paradigmas, como eles vêm sendo transformados e o que isso me permite para que eu adapte ou crie novos paradigmas para o futuro. Então, assim, na saúde 2.0, é a questão do armazenamento de dados, a colaboração, o compartilhamento. Existem alguns aplicativos e alguns sites que, em inglês, por exemplo, como é que você está se sentindo, e aí as pessoas todas relatam as suas coisas, trocam e compartilham informações. Aí, quando você evolui para a saúde 3.0, já tem a questão da web semântica, que ela é capaz de compreender e trocar informações. Então, eu tenho efetivamente uma possibilidade de integração entre homens e máquinas, e isso me possibilita a criação de ferramentas para a inteligência artificial e que evolui na saúde 4.0 para personalizar, para aprendizagem de máquina, para Big Data, para a internet das coisas e computação em nuvem. E hoje, quer dizer, já vinha antes da pandemia acontecendo e agora está muito forte a questão da telemedicina, que o pessoal já está chamando de saúde 5.0. A telemedicina, pelo Conselho Federal de Medicina, ela estava autorizada desde que fosse ponta a ponta. Então, eu, médico aqui, consigo conversar com um médico em Palmas do Tocantins, e aí a gente troca uma figurinha e eu sou especialista que dou as definições, os diagnósticos e os prognósticos para ele perante os exames que eles me mandaram. Com a questão da pandemia, o Conselho Federal de Medicina aprovou e permitiu que o médico se relacione diretamente com o paciente. E isso cria um pouquinho de problema, talvez, quando eu vou falar na questão da empatia como diferencial, porque já tem algumas operadoras fazendo isso, você liga de madrugada, você tem um aplicativo, o médico te atende, e isso é um novo aprendizado. É um novo aprendizado de atitude para que essa empatia seja um diferencial. A gente tem que imaginar que a falta de empatia e a falta de fortalecimento da relação entre o profissional de saúde e o paciente nos mostra
um indicador muito forte, que é a questão da judicialização da saúde. A judicialização da saúde, no meu entendimento, ele acontece única e exclusivamente, ou pelo menos predominantemente, porque o paciente não tem mais a relação desenvolvida com um médico, ou com um enfermeiro, ou com um profissional de saúde que seja o responsável por ele. Então, essa falta de empatia, essa falta de diálogo, essa falta de apropriação, porque o paciente ele sempre fala o meu médico. A gente pode perceber, o meu médico, essa questão do meu médico, quando ele está com uma doença, quando ele está com uma necessidade em saúde, uma coisa forte, e isso não tem nenhuma resposta, ele olha em volta, ele não tem o meu médico, ou o meu enfermeiro, ou o meu fisioterapeuta, significa que eu preciso resolver o meu desespero temporário. E esse desespero eu vou resolver muito provavelmente no judiciário. E aí, assim, a gente, com essas questões da saúde 2, 3, 4 e 5, a gente volta a uma possibilidade real de colocar o paciente no centro do sistema. Porque toda razão de existir das organizações de saúde, dos profissionais de saúde, é o paciente. Quando os hospitais começam a ser muito mais importantes do que o paciente, a gente sabe que tem alguma dificuldade. Então, isso voltou atrás, os programas de segurança do paciente muito fortes, a questão do paciente no centro do sistema e a questão da experiência do paciente, que saiu do marketing, na verdade. A experiência do cliente virou a experiência do paciente. Hoje tem escritórios de experiência do paciente nos hospitais. E, por final, e o mais importante sempre, é a questão da gestão de poder. A gerência de poder nas organizações é talvez o maior de todos os desafios nesse tripé que a gente construiu. Porque existem disputas por hegemonia intra-organizacional que vêm lá dos desafios passados, quando o médico clínico era mais médico e mais importante do que o cirurgião barbeiro. Isso vem se multiplicando. Depois criaram-se todas as profissões de saúde que foram nascendo, né? Com a Florence Nightingale, com a Ana Nery, pessoas altamente representativas, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, o exemplo do Samuel Weiss. Samuel Weiss foi um médico que foi apedrejado, entre aspas, pelos médicos, pelos seus pares, quando ele começou a falar que tinha que lavar a mão, porque se não lavasse a mão eles tinham a questão da febre puerperal que matava, não sei se todos conhecem a história, mas vale a pena buscar. Samuel Weiss e a questão das enfermarias de obstetrícia, que as parturientes que eram atendidas por parteiras tinham complicações muito menores do que as parturientes que eram atendidas por médicos. Porque os médicos, antes de chegar na enfermaria das parteiras, eles passavam pela sala de dissecção. Então, lá, e aí não tinha o corpo que ele dissecava, era um corpo que estava pútrido, e com infecção, e com um monte de coisas, e ele saía dali, ninguém lavava a mão na época, não existia luva, não se usava nada disso, o cara só arregaçava as mangas, e ele era um grande médico. E dali, essa grande atuação dele científica, que todo mundo diz que é cientista, ele pegava e levava para a enfermaria das parturientes, onde ele examinava as parturientes, e aí tinha uma mortalidade muito, muito mais elevada do que aquelas senhoras que faziam partos e não eram cientistas. Então, essa questão da hegemonia intra-organizacional, ela vem se perpetuando desde então até agora, e temos que ver uma maneira para que no futuro isso não aconteça. Então eu tenho basicamente 3 pilares no poder, que é o desenho organizacional, o modelo de governança, processo decisório, a liderança e aprendizagem organizacional. No modelo de governança e processo decisório, associado e aplicado ao desenho organizacional, eu tenho uma boa possibilidade, uma boa chance de superar essas disputas por hegemonia. E aí onde eu quero chegar é que a criticidade que existe dessas coisas que a gente falou para a gestão de cada unidade de saúde, ela é muito ampliada quando eu falo que eu vou partir para a gestão de redes de atenção. Porque essa relação 1 para 1, que é o médico e o paciente, que evoluiu de 1 para 1 para alguns, quando eu coloco todos os meus pacientes num lugar só, que é o hospital, isso se esgotou. E eu preciso começar a pensar numa rede de atenção à saúde, numa rede assistencial.
Então, essa criticidade, ela vai exponencialmente crescer quando eu tenho uma rede para administrar e se essas questões não forem resolvidas, basicamente a questão do modelo de governança e da liderança. Então, assim, se eu vou trabalhar com redes, eu tenho uma rede que começa a pensar o seguinte: eu tenho que fazer gestão da saúde populacional. Então, o meu desafio é sair de dentro das paredes, os muros hospitalares, e pensar fora dessas paredes, pensar na gestão da saúde populacional nos seus próprios ambientes. A questão da promoção da saúde, da prevenção da doença, da recuperação e da reabilitação, o modelo intra-hospitalar para isso, ele é falho. Então, tem que imaginar que, pensar, a gente está envelhecendo, a população envelhece, e 70% de tudo que custa a saúde, mais ou menos, está ligado a doenças crônicas não transmissíveis. Então, a questão da hipertensão, do diabetes, do câncer, são doenças crônicas não transmissíveis, E aí a gestão de saúde populacional é uma esperança para eu fazer gestão efetiva da minha oferta, da minha capacidade instalada e dos custos que são alocados a partir disso. Ou seja, eu tenho uma rede assistencial como fator crítico de sucesso. E essa rede assistencial, durante muito tempo, e aqui eu estou falando do SUS e depois dos planos de saúde e tal, é mais ou menos igual, onde se imaginava que eu tinha um sistema hierarquizado, que eu tinha atenção básica de saúde num nível. Aqui está claramente definida a hierarquia. Depois eu tinha, num nível imediatamente superior, eu tinha a média complexidade. E, por fim, lá em cima eu tinha alta complexidade, onde aqui estavam os deuses e aqui estavam aquelas pessoas que eu dava pouca atenção. E esse sistema hierarquizado, eu estou falando assim como provocação mesmo, porque ele acontece isso. Eu não tenho um sistema integrado no qual o médico da atenção básica consiga entender, saber, ou mesmo olhar o que está acontecendo com o seu paciente quando ele chega no hospital. Então, isso evoluiu, graças a Deus, para um pensamento de redes poliárquicas de atenção à saúde. Então, a atenção primária à saúde, ela é o centro disso tudo. E tudo se constrói em torno disso. Então, esses pacientes, todos os pacientes, e aí eu volto à questão da empatia, da judicialização e tal, todos esses pacientes têm um ponto de referência, eles têm uma identidade no seu, que na Inglaterra chama GP, aqui chama médico de atenção primária e tal. Essa coisa da atenção básica, eu acho que é um termo que a gente devia evitar usar, porque a atenção primária, ela não é básica, ela é atenção primária, e toda essa inter-relação, ela evolui para as redes de atenção à saúde, onde eu tenho uma missão única, mas eu tenho uma organização poliárquica coordenada pela atenção primária, com atenção contínua cooperativa, com atenção no tempo certo, lugar certo, custo certo. Então, é aquela coisa que se imaginava, que o paciente entra, tal, e a própria UPA desvirtuou um pouquinho essa lógica, porque a atenção primária da saúde, ela tem que ser aquele grupo de pacientes e familiares, aquele grupo de famílias que está ligado a um profissional ou a uma equipe profissional que sabe o que está acontecendo, mesmo que ele eventualmente acorde de madrugada e vá direto para o pronto-socorro. Ele não precisa ter essa coisa como se imaginava, que a única forma de entrar no sistema é pela atenção básica. Não, ele entra direto pelo pronto-socorro, não tem problema nenhum, até porque se ele bater de carro é lá mesmo, mas ele está referenciado. Tem alguém que conhece ele. E essa questão melhora muito com os sistemas de informação, porque eu começo a trabalhar registros eletrônicos de saúde e prontuário eletrônico do paciente como uma coisa que está dentro da rede, e a rede começa a trabalhar nesses seus objetivos comuns. E aí, para a gente terminar, assim, são transformações necessárias. Se a gente olhar de 1800 para cá, ou de 1700 para cá, como as coisas mais ou menos se perpetuaram, e aí você colocou mais tecnologia, você botou mais máquina e tal, mas a lógica subjacente
ainda se mantém um pouco, que preserva essa fragmentação, essa hegemonia, essas questões todas, eu me lembrei de uma frase do Maquiavel, quando ele fala que a coisa mais perigosa de conduzir é uma transformação. Quando você quer introduzir um novo ordenamento das coisas, porque a inovação ela vai ter muitos inimigos naqueles que estão estabelecidos, estabilizados e vão muito bem na situação atual. E defensores pífios naqueles que pode ser que venham a se dar bem ou não. Além disso, essa pessoa que talvez se beneficiasse da mudança, ela diz assim, se eu me incorporar nisso e der errado, o pessoal do status quo, do establishment, acaba comigo. Então, essas pessoas todas têm muita dificuldade. Então, ser um elemento transformador, ser um líder transformador, ser capaz de ser servidor para a transformação, para a melhoria, é uma coisa perigosa. E aí, eu queria lembrar essa frase aqui, que ela é atribuída, para terminar, ela foi atribuída desde Hipócrates até o Adib-Jatene, todo mundo atribui a muitas pessoas, mas eu achei nesse livro velho do século XVII, que é o Socorro ao Paciente, que fala isso, que você cura algumas vezes, você alivia quase sempre, mas você consola sempre. Então, o objetivo de um sistema de saúde e do profissional de saúde, o grande desafio, e aí o papel é de quem for, isso está a gente viu muitos escândalos no setor público, com a questão do vigilante que pegava a radiografia para olhar e ver se você podia entrar no hospital ou não e tal. Na verdade, esse papel de consolar sempre, a questão da empatia e a questão da organização, ela tem que estar na cabeça de todas as pessoas que estão trabalhando no sistema. Só voltando rapidamente à questão da atenção primária à saúde, muito curioso observar que as operadoras privadas de plano de saúde estão trabalhando e investindo muito na atenção primária. Porque o sistema todo que foi repetido, que é um sistema fragmentado, até porque nos Estados Unidos, que é o modelo, ele é também fragmentado, esse modelo todo fragmentado começou a gerar custos de difícil controle, difícil avaliação e difícil manuseio. Então, a questão da atenção primária à saúde, até a gente vê agora as operadoras investindo nisso como uma capacidade de melhorar as relações e os resultados e os desfechos clínicos para os pacientes. Era isso, mais ou menos, uma apresentação. Mais ou menos... Obrigada, Leonardo. Mais ou menos para criar um desafiozinho a mais, além dos desafios da gestão. Muito obrigado pela paciência. Foi muito elucidador, Leonardo. Então, vamos começar o nosso debate. E, para começar esse debate, eu quero pedir que vocês respondam as perguntas, vejam aí quem vai ser o melhor para responder as perguntas. E eu vou começar de um dos primeiros slides que o Leonardo mandou, que o Leonardo mostrou aqui para a gente, né, que fala da questão da fragmentação do sistema, que pode ser o pior inimigo da efetividade da gestão. Então, eu pergunto para vocês, quais possibilidades de enfrentamento nesse momento, nessa fragmentação, vocês acham mais factíveis? É assim, a fragmentação, apesar de ter alguns que acham até que ela não atrapalha, ou que ela é benéfica, eu acho que cria um complicador perante a complexidade do sistema que nós estamos trabalhando, né? Então, quando eu tenho equipes multiprofissionais por exemplo, um exemplo claro, medicina e enfermagem. Medicina e enfermagem tem quase que um objeto comum de trabalho. Esse objeto comum de trabalho, se ele tiver qualquer tipo de como é que eu vou dizer, de desequilíbrio entre o que cada um acha que é o seu papel naquele momento, cria problemas. E isso, a gente vivenciou isso milhares de vezes. E isso, para que não crie esses problemas, vai cada um para o seu lado, e às vezes você tem, com essa fragmentação, você tem redundância de ações, redundância de despesas e de custos,
e você tem uma dificuldade de trabalhar para que o paciente seja beneficiado e receba valor. Então, a questão da fragmentação, eu imagino que você consegue terminar ou diminuir muito isso. Por exemplo, quando eu estudei medicina, eu tinha, não sei como é que é, se ainda é assim, acho que não é mais, os meus primeiros 2 anos de faculdade, todos os profissionais de saúde tinham aulas comuns. Então a gente desenvolvia um relacionamento e esse relacionamento era perpetuado, muitas vezes mantido e preservado, e a gente levava. Ainda assim, quando você chega numa organização que não é de saúde, tá? Normalmente você é apresentado ao grupo, você é apresentado aos processos de trabalho e você, às vezes, tem rodízios que você faz. Você vai ficar 10 dias aqui, 15 dias ali, até entender a organização toda e aí você começa a desempenhar o seu papel. Na saúde, não. Você já chega sabendo qual é o dia do seu plantão. O plantonismo é um outro elemento muito forte de fragmentação, porque o plantonismo ele faz com que você não tenha identidade dentro daquela organização. Então, de novo, eu estou numa outra organização qualquer fora da área de saúde, eu sou apresentado, eu começo a entender o modelo de organizacional, o modelo de governança, como é que funcionam as coisas todas, quais são os processos e tal. Quando eu entro numa organização de saúde, aquela pode ser a minha segunda organização, ou terceira, porque eu sou plantonista aqui, ali e acolá. Então, se eu tenho 3 organizações para as quais eu trabalho, na verdade, eu não trabalho para ninguém. Então, eu trabalho para mim mesmo. E é muito comum a gente ver profissionais que saem, sei lá, um dia de casa e voltam 3, 4 dias depois para trocar a roupa e voltar de novo. Então, isso impede com que eu crie o meu espírito de corpo organizacional. Eu mantenho o meu espírito de corpo da faculdade, eu mantenho a minha cultura organizacional do meu curso de farmácia, do meu curso de medicina, do meu curso de fisioterapia, do meu curso de enfermagem. Mas eu não consigo criar essa pertinência à minha organização. Por quê? Porque eu dou plantão lá na segunda-feira e só volto na outra segunda. Ou eu dou plantão lá segunda de dia, quinta de noite, como era antigamente e tal. Então, isso me faz fugir completamente da organização. Antigamente, os serviços eles eram integrados sem que se falasse nessa dificuldade de integração, que hoje é um grande desafio. Eram integrados porque as chefias de serviço eram os mesmos profissionais que davam aula, que eram os mesmos profissionais que faziam plantão no pronto-socorro, que eram os mesmos profissionais que cuidavam dos residentes e dos internos. Então, isso mantinha um espírito de corpo intra-organizacional. E o professor Wagner, mais do que ninguém, que vivenciou isso forte quando a Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro era uma coisa invejável do ponto de vista de capacidade de criação. Você tinha Souza Aguiar, Miguel Couto, eram hospitais de referência no mundo, publicava-se artigo, fazia um monte de coisa, fazia medicina e fazia ciência ao mesmo tempo. Então, essa questão toda foi mais ou menos se perdendo. Eu acho que o plantonismo é muito forte, precisa haver uma forma de você, em algum momento, por algum não sei se um acaso divino ou se alguma maluquice, você começar a cercear essa capacidade da pessoa trabalhar em 10 lugares ao mesmo tempo. É claro que é proibido, ninguém trabalha em 10 lugares, todo mundo sabe que isso não acontece, mas todo mundo sabe que acontece mesmo. Então, assim, quando você tem, eu acho talvez os políticos pudessem fazer isso, quando você tem um político que briga para que a carga horária da enfermagem, por exemplo, diminua e ela possa trabalhar em mais lugares, eu não acho que esse político está fazendo nenhum favor para a profissão, nem para o profissional. Eu acho que ele tem que trabalhar num lugar só e ser excelentemente remunerado. E aí ele trabalha, ele faz os programas dele, ele faz os plantões, ele faz os rodízios, mas ele é dali, ele é o Dr. Wagner da Volkswagen do Brasil, entendeu? Quando ele é o Dr. Wagner, que é do Miguel Couto, é do Souza Aguiar, é do Barra Dor, então ele, na verdade, ele perde essa capacidade. E o ser humano, ele em essência, ele é muito gregário. A gente vai se agredindo
agredindo ao aceitar essas situações para poder fazer a sustentação da família. Eu acho que assim, a integração parte, então, resumindo, para que você tenha formação de equipes fortes por seminários internos, onde está todo mundo junto com objetivos comuns. Alguma coisa ainda deve ser feita nos bancos da faculdade para que esses espíritos de corpo possam ser superados, e depois você começar a enfrentar essa questão do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, que tem vários locais de trabalho sem ter nenhuma identidade institucional. É verdade, você coloca questões que são fundamentais do cotidiano do sistema de saúde, em geral, hoje, né? E como organizar isso? Quer dizer, veja, não há equipes interdisciplinares, como você bem colocou. A própria profissão de medicina, ela se dividiu em 13 profissões. Né? Você tem 13 profissões que são hoje conselhos. Você tem toda uma... Aí tem o problema de emprego, você colocou, Leonardo, muito bem. Eu fico me perguntando como sair disso. Quer dizer, a equipe dinâmica de saúde que vai envolver não só médico, mas vai envolver também os demais profissionais de saúde, é isso que você está dizendo, inclusive a área administrativa. Hoje é impossível trabalhar isso com os profissionais, porque eles estão em diversos lugares, mas também as gerências dos hospitais não funcionam isso. Fico me perguntando, vendo como é que a gente vai sair disso. Eu fiquei muito chocado, e você colocou na questão da autorização agora do Conselho Federal de Medicina, que permitiu o teleatendimento, com o absurdo de ter um outro médico do outro lado, o que significa a exclusão, né? Tira a própria vantagem da telemedicina, porque você não vai poder chegar com telemedicina onde não tem outro médico. Quer dizer, então, essa resolução do Conselho Federal, foram duas resoluções que me incomodaram muito. Essa resolução, que reagiu, porque telemedicina existe há muito tempo, em alguns países mais avançados. A Índia, que é um país que tem problemas muito similares aos nossos, mas também muito outros avanços, eles já usam telemedicina bastante bem, e a gente não usa. E o Conselho Federal de Medicina não tem permitido isso. Quer dizer, teve que vir a pandemia para que ele abrisse essa possibilidade, e uma possibilidade que coloca uma questão. Por exemplo, eu fico vendo o Albert Einstein, é um hospital que está trabalhando muito com telemedicina no setor privado. Quer dizer, em verdade, ele não poderá fazer, à luz do Conselho Federal de Medicina, esse atendimento a pacientes. Olha, você tem a oportunidade de ter especialistas, e isso me incomoda. Outra coisa que me incomodou no Conselho Federal de Medicina, que eu acho que vai ficar para a história, porque ele tomou uma decisão absolutamente em cima do muro em relação à questão da cloroquina. Aquela resolução da cloroquina dizendo que não diz, nem é mais isso, nem é mais aquilo, foi realmente que vai passar, porque isso vai ter consequências no futuro, eu não tenho dúvida nisso. Tem determinadas coisas aí que vão acabar ainda no Tribunal dos Direitos Humanos em Haia, na Corte de Haia, eu não tenho dúvida disso. E acho que, nesse momento, o Conselho de Medicina exerceu um papel muito ruim em relação à decisão disso. Contra ou a favor, mas ele não podia ficar eu não sou antes nem o contrário. Então, acho que como é que vai resolver essa questão? Você colocou um diagnóstico e colocou soluções que são realmente reais. A gente viveu isso em hospital, na área de administração também. Sempre me chocava, né? Dentro da unidade hospitalar, uma primazia exagerada do profissional médico. Você assim, agora a gente está falando de profissional de saúde, mas, em verdade, na realidade da maioria dos hospitais e das unidades de saúde do Brasil, você tem uma dominância de tal ordem que você não tem a possibilidade de trabalho em equipe, porque eu tive uma experiência, sabe, Leonardo? Eu fui fazer uma vez, há muitos anos, 77, fui fazer um seminário na escola de comando do Estado-Maior, na ECM, na Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, ali na Praia Vermelha. E nós fizemos fazer, tinha lá o coronel, que tinha os coronéis, tinha os tenentes-coronéis e os majores. E a gente resolveu fazer equipe interdisciplinar no sentido hierárquico. A gente misturou coronel com
com o tenente-coronel, com o major, em todas as equipes, e eram umas 5, 6 equipes, eram os instrutores da escola. O treinamento que ele estava fazendo era para os instrutores da escola. Inacreditável, o coronel passou a ser o chefe da equipe em todas as equipes. Quer dizer, né? E depois a gente ia almoçar sempre com o comandante da escola, que na época era o general Ivan de Souza Mendes, e também era separado, era o comandante da escola com o vice-comandante e a gente como instrutor. Quer dizer, e os outros coronéis sentados com os coronéis, os majores e os tenentes-coronéis. E me parece, eu não estou exagerando, mas em certo sentido, se reedita no conjunto dos hospitais essa realidade ainda hoje. Então, isso fragmenta mais ainda, tem dificuldade. Aí os conselhos entram. A questão do ato médico, eu não estou querendo questionar o ato médico, mas o ato médico complicou muito isso, porque faltou um entendimento. Claro que o médico tem uma predominância pelo papel que exerce na questão de saúde, é natural, mas me lembrou muito a ECM em relação à hierarquia exageradamente militar. Portanto, quando a gente fala em telemedicina, olha bem, a gente foi por causa da pandemia que o Conselho Federal de Medicina permitiu, que ele também não permitia. Nas 300, 400 escolas de medicina que tem no Brasil, Leonardo, quantas têm curso de telemedicina? Para ensinar os profissionais de saúde, aqueles que vão ser médicos, os médicos mesmo, e eu não diria só os médicos, também os demais profissionais de saúde que se ensina telemedicina. Talvez não caiba nos dedos de uma das mãos. Agora virou telesaúde, na verdade, né? Telesaúde, a telesaúde. Onde se ensina isso? Não se ensina. Esse assunto é absolutamente desconhecido. Nós estamos falando de economia 4.0, estamos agora chamando de medicina 5.0, mas sequer é ensinado nas instituições de ensino de saúde. E não é só para os médicos, os demais profissionais. Portanto, quando a gente coloca isso, você coloca a questão de saúde, eu fico me preocupando, me lembrando como era difícil você fazer uma equipe em que a semelhança do coronel que comandava a equipe, a semelhança da equipe de saúde que vai se reunir com grupos, que o médico não comande, não é naturalmente, não. É porque tem uma cultura extremamente vertical ainda. Eu acho que há exceções, nós estamos caminhando. A sua exposição, ela é fundamental para isso, para mostrar, a gente tem essa responsabilidade também de divulgar essas ideias em relação ao Conselho, mas eu vejo que dificilmente isso... Aí quando bate as organizações de saúde privadas e as organizações de saúde pública, o nosso SUS, o SUS merece realmente uma avaliação um pouco melhor para buscar fazer do SUS uma instituição de excelência. Fazer dois pequenos comentários. Posso, Érica? Claro, fica à vontade. Assim, eu não vou discutir cloroquina, hidroxicloroquina. Não é isso. Porque é uma prerrogativa do médico o uso off-label quando você não tem medicamento específico, né? E essa prerrogativa acabou sendo politizada por motivos que não vêm ao caso. Mas eu acho também que isso não vai evoluir bem. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, só lembrando rapidamente, uma coisa que me chamou muito a atenção foi a história do ato médico, que mostrou o quanto o sistema está fragmentado. Porque se eu preciso ter uma ação de um conselho federal para começar a discutir o que é ato médico, alguma coisa deu errado. Né? Então, assim, essa disputa pela hegemonia e pelas coisas evoluiu mal. E evoluiu mal porque a gente não conseguiu construir uma identidade coletiva do profissional de saúde. E aí um negócio muito interessante, muito tempo que eu fiquei dando aula para profissionais diversos, de diversas profissões, de administrador a médico, passando por enfermeiros, por farmacêuticos, por advogados e tal. E o ideal, quando você chega num momento em que você olha para aquelas pessoas todas que estão construindo soluções ou propondo coisas, e você não sabe mais quem é quem. Eu não sei mais quem é o médico, quem é o enfermeiro. Tanto que você evoluiu coisas hoje para atendimento, por exemplo, de paciente que chega em parada cardíaca no pronto-socorro. Quem assumiu a cabeceira assumiu.
E aquela hora eles são igualmente todos preparados para aquilo. E quem chegou primeiro ali assumiu a cabeceira e os outros estão trabalhando junto. Então, isso são ações que a gente precisa reforçar para desfragmentar. Me lembrei muito da história da hierarquia militar. Eu trabalhei quase que a vida inteira, desde antes do mestrado, eu trabalhava com a história da gestão da qualidade total, gestão de saúde e tal, que evoluiu muito bem hoje para a segurança do paciente, segurança do sistema. E eu sempre tive alunos também militares, e assim, às vezes eram tenentes que estavam muito animados, muito imbuídos, mas a gente tinha certeza absoluta que era difícil de fazer isso, porque isso só funcionaria se fosse aculturado para o modelo hierárquico vigente, padronizado. Senão, esquece, você não pode ter um tenente que sabe tudo, que é pós-doutor em qualidade, e ele começa a desenvolver uma relação na qual o general não vou nem dizer, mas o major, o tenente-coronel e o coronel tem que estar numa relação de atender coisas naquela relação cliente-fornecedor que é desenvolvida dentro da organização. Então, isso assim, me lembrou muito como é que a gente tal. Só que, de Clausewitz para cá, as organizações têm imitado muito o modelo militar. E as organizações de saúde, a mesma coisa. Então, a gente acaba repetindo coisas. Então, assim, a gente tem um trajeto grande pela frente, mas eu acho que já está melhor do que já esteve. E essa coisa que você me fala da telesaúde é muito importante, porque é o lugar onde você não tem outro médico para estar na outra ponta, você tem uma capacidade de atendimento que é amputada, porque você não vai ter essa pessoa lá. Às vezes você tem lá, e é verdade também, é que o próprio paciente, às vezes você tem que fazer modelos de feedback muito fortes e muito intensos para que você tenha certeza que ele entendeu o que você falou. Claro, porque você jura que você falou aquilo e ele jura que você falou outra coisa. Verdade. Eu já vivi uma experiência pessoal com isso. Assim, eu pessoalmente. Quando eu fiz uma cirurgia de catarata. Então. E aí, às vezes você tem a parteira lá, que nem o Semmelweis tinha, as parteiras dele lá na enfermaria de obstetrícia. Você não precisa ter necessariamente um médico ali. Até porque você, para ter médico num lugar desse que não tem nenhuma capacidade instalada, ou tem muito pouco recurso, você está dizendo que você investiu um montão de dinheiro numa pessoa que vai para um lugar onde ele não pode fazer nada. Né? Então, assim, tem uma série de coisas a trabalhar do ponto de vista de estrutura e processos para que os nossos resultados efetivamente apareçam. Acho que é isso. Você quer contar da catarata, não? Muito bom. Bom, a gente falou da fragmentação. Não, mas ele teve uma experiência com a catarata. Eu tive uma experiência da catarata. O médico disse que eu ia ter uma melhoria naquele primeiro dia, eu não ia enxergar bem completamente. Eu não ouvi isso. E quando eu cheguei de noite, que eu estava no claro, eu estava enxergando tudo. Quando chegou de noite, apaguei a luz. Aí, quando eu vi, a minha mulher estava deitada na cama, né? E ela estava com o celular, eu só conseguia ver o celular dela, que estava ligado com luz. Eu fiquei apavorado, vou ficar cego. E ele jura que falou, e eu juro que ele não me falou isso. Os modelos de comunicação e de feedback têm que ser muito fortes. Imagina você vendo só um telefone solto no ar, sem ver a mão, não ver a pessoa deitada na cama. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Porque um dos outros estava bom, o outro não. Eu tapei o que estava aqui, não tinha sido, o que não tinha sido operado, e fui ver com o operado e não enxergava nada, fiquei cego. Hein? Bom, a gente falou sobre fragmentação. Agora vamos falar sobre integração. Quais são os esforços que vocês acham necessários para integrar administração e assistência, para conseguir chegar a esse objetivo que a gente tanto precisa? Wagner começa ou eu começo? Você começa sempre porque você domina o tema, né? Eu sou apenas um palpiteiro, né, Léo? A questão da integração, eu queria falar uma coisa, que aí o Wagner vai poder me corrigir. Assim, eu tenho, sei lá, mais de 40 anos de janela, né?
e mais ainda porque eu comecei a trabalhar no segundo ano de faculdade, eu já vivia dentro de hospitais e tal. O papel do administrador, ele nunca teve a valorização que tem que ter. O que era, e aí precisaria de muito mais tempo para discutir a questão da Caixa Econômica Federal, financiando grupos de médicos para montar casas de saúde, tal. Mas o que era? Era um grupo de médicos que montavam um hospital, e aí eu não estou falando dos grandes hospitais, estou falando de hospitais que hoje viraram hospitais de referência, mas começaram como casas de saúde. E esse médico que era ou era o maior acionista, ou era o diretor eleito, né, ele colocava um capataz para ele. Ele não tinha um administrador. Ele tinha um capataz. E a questão da capatazia era, não pode roubar, não pode faltar oxigênio, não pode faltar papel higiênico, não pode faltar comida, não pode... Quer dizer, era uma coisa assim, tudo que não era assistência médica era do capataz. Só que essa pessoa, às vezes, tinha dificuldades intelectuais e de formação até, apesar de ser muito leal ao diretor. Então você tinha ali um papel de lealdade, porque o diretor também não entendia nada daquilo, então ele tinha que ter confiança que alguém estaria ali para proteger os interesses dele. A gente vê várias histórias que mostram que não é bem assim, que não foi bem assim que aconteceu e que não correu desse jeito que se imaginava. Então, assim, e nós temos, ao mesmo tempo, uma dificuldade, porque o modelo do INAMPS foi um modelo de fragmentação também. A administração funcionava num outro prédio. Não era conjunto, você tinha um prédio da administração e o hospital. E esse prédio da administração dificilmente tinha contato com os médicos, a não ser quando eles iam lá reclamar que estava faltando alguma coisa. Como tinha muito dinheiro, o pessoal nadava de braçada, amarrava cachorro com linguiça, era um tempo de bonança, de muito recurso, nunca faltava nada. Os hospitais do INAMPS eram hospitais de excelência, eram hospitais que tinham um atendimento muito bom, até quebrar. Eu acho que a integração toda, Érica, e Wagner me corrija se achar diferente, eu acho que a integração toda faz parte de sentar no mesmo ambiente. Sabe, aquela coisa de eu tenho o meu gabinete, o seu gabinete, eu tenho o mesmo ambiente. Quando eu vou fazer uma rodada, quando eu vou rodar o hospital, o administrador vai rodar comigo, o enfermeiro vai rodar junto. Ou eu vou rodar com o enfermeiro, porque ele tem lá um problema, ou o administrador vai rodar com o enfermeiro. Então, isso passa a compor uma inteligência. Então, todas as organizações hoje tendem a criar inteligência de mercado, inteligência de ação, e a gente não, a gente continua naquele modelito do médico e do barbeiro cirurgião, e que foram agregadas as 13 profissões que foram nascendo, conforme o Wagner bem explicou, e cada um cuidando dos seus interesses. Então a integração corre de ter clareza de quais são os objetivos comuns. Aquela coisa do slide lá da rede de atenção à saúde, aquela questão da cooperação, você pode ter uma rede de atenção à saúde e assim o orçamento, ele é sempre, os recursos de saúde são sempre finitos, por definição. Então o orçamento de saúde, ele tem que ser dividido. Então você pode ter até modelos de competição, você tem cooperação enquanto você tenta criar. A questão da gestão de valor, onde você começa a especializar unidades capazes de oferecer valor. Então, por que eu tenho? Vi isso muitas vezes. Por que eu tenho num município, sei lá, de 400 mil vidas ou 500 mil vidas, 3 ou 4 hospitais fazendo a mesma coisa na área de uma especialidade que tem pouco procedimento. Então, o que eu faço com isso? Eu tenho um hospital que faz 5 por mês, outro que faz 5 por semana, outro que faz 1 por mês. E todo mundo faz. A curva de aprendizagem é horrorosa. Os resultados são pífios. Eu não consigo gerar valor, eu não consigo gerar eficiência, eu não consigo gerar efetividade. Então, até nisso, o modelo de governança é importante. E dentro de cada hospital ou de cada organização, eu tenho que ter uma capacidade de juntar que o administrador é membro tão importante quanto todo mundo. Porque se eu não tenho
um cara que entende o meu sofrimento e não entende o sofrimento do paciente, ele não consegue fazer com que isso gere valor. Então essa pessoa ela tem que ser sensível. Quando ela é abandonada numa sala ou num prédio ao lado, ele vai fazer a questão mecânica daquilo. E aquela questão mecânica não é capaz de agregar, nem de integrar, nem de criar valor. Eu acho que é isso por aí. Leonardo, esse exemplo de você realmente concentrar em determinada unidade de saúde aquilo que as outras fazem, todos fazem pouquinho e acabam tendo uma perda enorme, como é que se coloca isso em relação às instituições que são privadas, algumas delas com plano de saúde, claro, e as instituições públicas, que isso não poderia integrar esse processo também? Nós estamos falando aí de um modelo novo, e eu concordo 100% com o que você colocou, aliás, com a primeira pergunta também, né? Como é que faz isso hoje? Você diz o que do setor privado vender serviço? Ele vende serviço, naturalmente. Eu acho ótimo. Agora, para o setor público, nós temos um problema de fundamentalistas. Então, o fundamentalismo estatal, ele diz que isso não pode ser feito. O INAMPS, por exemplo, eram organizações privadas que vendiam serviço para o governo, né? Sim. Então, o paciente do INAMPS, ele ia para uma casa de saúde privada, que tinha lucro, que tinha contrato, que tinha não sei o que lá. O que acontece é que a gente começou a ter vários desvios de finalidade. Sim. Ou seja, eu comecei a ter problemas, em vez de ir na raiz do problema, eu ataquei as causas. Então, por exemplo, se eu tenho compra de serviço, a questão das organizações sociais de saúde. As organizações sociais em São Paulo funcionaram bem durante muito tempo, agora parece que já está meio problemático, mas quando ele foi exportado para os outros lugares, foi um pandemônio, foi um Deus nos acuda. Então aquilo começou... Rio de Janeiro é típico, né? O caso aqui do Rio de Janeiro é típico. As organizações aqui no Rio, não é agora só que não está funcionando bem, elas não funcionam bem há muito tempo. Né? Isso, não, mas é que em São Paulo funcionou muito bem. Eu sei, é e verdade. Aí foi um modelo exportado. Quando exportou, quebrou tudo. E aí, assim, qual é o grande problema desse negócio? É que você, então, diz assim, não, tudo isso é bandidagem, quando, na verdade, não é um modelo. É um modelo. Só que o comprador, ele tem que ter todas as capacidades de controle, monitoramento e avaliação. Então, ele controla e estabelece, isso é isso, aquilo é aquilo, aquilo outro. Esses são os modelos de controle. Depois ele monitora e aí ele avalia. E essas questões foram todas muito bem definidas. Quer dizer, o pessoal acabou importando esse modelo para fugir da lei de responsabilidade fiscal. Sim. Então, eu não podia pagar acima de X% de folha de pagamento, eu comecei a contratar prestadores de serviço, pessoa jurídica, que, na verdade, é burlar a lei. Então, todas essas burlas, e elas acontecem com muita, e você sabe isso muito melhor que eu, elas acontecem com muita frequência porque a gente quer negar a realidade. A venda de serviços, você vai para a Europa, as organizações vendem serviço para o Estado com uma maior tranquilidade. E aquilo é controlado. E o ser humano tem problema, tem ser humano que é bandido, acontece alguma coisa, ou tem erros que são sem má fé. Essas questões têm que ter o erro honesto, né? É o erro honesto, que tem o erro honesto e o erro honesto. Tem que ter igualmente os dois. E a administração pública quer punir o erro honesto e o erro desonesto como se fossem iguais. Um é um ladrão, o outro é o cara que errou mesmo. Né? Exatamente. E aí, assim, o comprador e o controlador, eles têm que estar ali exatamente para acertar essas questões. E aí você não consegue dar conta para fazer isso funcionar bem. Mas eu acho que a venda de serviço, e assim, e mais, as pessoas contratam organizações sociais e declaram que estão contratando mão de obra. Olha o que é pior. Exatamente. Porque se eu contratar uma organização para fazer neurocirurgia para mim, eu estou contratando um serviço de neurocirurgia. Evidente. Se eu contratar um serviço de oftalmologia, eu estou contratando oftalmologia. O que eu faço? Eu faço aquela questão
que eu estava mostrando num dos slides da doenças crônicas não transmissíveis, primeira coisa que eu tenho que identificar no meu lugar, quais são as necessidades de saúde que eu tenho. Se eu tenho necessidade de saúde que uma organização de oftalmologia, por exemplo, ela é capaz de suprir para mim, eu não preciso ter esse investimento todo. Toda a questão eletiva que eu tiver de oftalmologia, eu vou comprar esse serviço. E eu vou dizer assim, olha, nós vamos fazer um contrato. Eu tenho uma previsão de X cataratas, de X cirurgia de iridectomia, de X não sei o que lá, de tantos exames, tantas consultas, e vou controlar isso. Se eu coloco, e aí o centro de oftalmologia que está me vendendo o serviço, ele que vai decidir quantos oftalmologistas ele precisa e quantas salas de procedimento. Isso não é problema meu. Eu não posso ser submetido à tirania da organização que diz assim, olha, eu preciso de mais X mil reais porque eu preciso colocar mais 2 médicos. Olha só, isso nós temos um contrato. Esse contrato você tinha essas previsões todas. Você me mostra o que está acontecendo. Então, essa questão da negociação é a questão da falta de inteligência que eu estava falando. A questão da negociação, do controle e avaliação do que está acontecendo é que falhou muita coisa. Agora, eu acho que tem mal intencionados dos dois lados. Né? Também claro, não há dúvida. E, em verdade, as ONGs também fugiram, né? As ONGs que são contratadas para esse serviço fugiram, em verdade, são empresas mascaradas, né? E que fogem da licitação. Eu costumo brincar que as ONGs não têm nada de Madre Teresa de Calcutá, tem muito de máquina, né, terrível de calcular. É verdade? Então, agora, eles foram dispensados de licitação, o que é realmente contrata direto. Isso, evidentemente, essa pergunta que ele fez, quer dizer, você pode contratar direto um hospital de referência privado, por que não? Né? Aquela clínica, ela pode fazer no... Por que você tem que montar serviços se você pode aproveitar o sistema de saúde que é particular, mas pode atender ao público também, né? A questão... Pandemia agora se falou isso agora na pandemia de usar leite, chocou uma opção de gente, mas se fosse um escândalo, imagina, né? A pessoa contrata e paga, qual o problema? Evidentemente que a instituição de saúde particular não é uma instituição de benemerência, portanto ela tem que ser remunerada para isso, mas é muito melhor do que se fôssemos criar, né, como criamos esses hospitais de campanha que deram no que deram, né? E aí a rede privada, com uma capacidade ociosa não programada enorme. Exato. Né? Então, CTI vazio, enfermaria vazia, custo fixo correndo. Então, ele tem que remunerar aquilo tudo, ele tem os custos dele acontecendo, e ele não consegue vender serviço para o Estado, porque o Estado está construindo hospitais de campanha. Para ficarem vazios. Também. E ter corrupção, também ficaram vazios. Não todos, mas a gente teve aqui no caso, se programou um número de hospitais, a gente viu o que deu nisso, né? Isso vai acabar e está aí com impeachment de governador, prisão de secretário de saúde, mais um escândalo aqui no Rio, e não foi só no Rio. Né? Ainda falando do problema, ainda vai dar bastante. Bom, para a gente fechar o nosso papo, uma última pergunta, quais seriam os pontos de convergência, né, para que administração e assistência possam caminhar juntas, né, para transformar esse ambiente que a gente tanto falou, transformar num ambiente desejado, que supra todas as necessidades, estruturando um sistema de saúde efetivo, um sistema de saúde que atinja o objetivo e gere valor, é claro, para toda a nossa sociedade. Quais seriam esses pontos de convergência? Assim, eu acho mais ou menos, eu estou meio sendo redundante, mas eu acho assim que os pontos de convergência são o desenvolvimento da empatia e da capacidade de entender o nosso papel na humanidade. Então, um administrador de saúde, ele é sacrificado, ele ganha menos do que, e eu tenho conversado isso com vários, ele ganha menos do que em outros setores. Um aluno de curso de graduação em administração, ele consegue um estágio quando ele está no fim da faculdade, que paga mais do que um emprego público na saúde paga para ele depois que ele tiver graduado. E aí ele ainda precisa ter estímulo para fazer pós-graduação, porque é um sistema totalmente diferente. Para ter uma ideia, a Comissão Especial de Administração de Saúde, a CAIS, aí do CRA, tem brigado
com essa dificuldade de administradores, e quando a gente começa a falar coisas na saúde, a gente tem a Fátima, que é a nossa coordenadora, que carrega muito bem aquela incumbência dela, ela tem conversado com todas as coordenações das outras comissões, porque a gente tem zona comum de interface com tudo, com marketing, com logística, ou seja, com finanças. Tem tudo no hospital. Tudo que você imaginar num hospital. Agora imagina numa rede. Claro. Né? Então, assim, tudo que você tem numa organização dessa faz com que esse profissional devesse ser muito bem formado e muito bem remunerado. Tem duas coisas que eu gosto muito de conversar com o Wagner, até porque ele tem essa sensibilidade de ter trabalhado no setor. Uma coisa é a certificação. Quer dizer, cada vez mais a gente precisa pensar que o administrador de saúde ele poderia ser um profissional certificado. E que esse profissional certificado teria garantia de acesso a concursos públicos, a contratações e tal. Ou seja, não pode, e eu vi o CRA brigar muito com isso, abre concurso público para o hospital, o administrador pode ser qualquer um. E não é à toa que todas as profissões acabam trabalhando na administração. Quando, na verdade, por mais que o cara estude e tal, ele entende o objeto de trabalho, o enfermeiro, por exemplo, entende o objeto de trabalho, aí ele faz formação em administração, ele busca aquilo tudo, mas se ele vai ser esse administrador, então está na hora dele não ser mais enfermeiro. Ou seja, ele tem a cabeça do enfermeiro, e eu estou te dando exemplo meu de médico, né? Então eu tenho a cabeça de médico, eu continuo estudando, eu continuo com todos os meus clippings e aquelas coisas todas, mas eu fui desenvolvendo e entrando na área de gestão porque eu achava que eu tinha que aproximar essas pontas. Então era um desafio de aproximar isso para deixar. Eu ia dar um exemplo agora, me fugiu, agora eu lembrei de novo. Eu trabalhei num hospital onde o chefe do almoxarifado não sabia ler nem escrever. E ele trabalhava com ficha de prateleira. Então ele sabia mais ou menos fazer conta, sabe? Então, como é que é essa história? Por que a gente chegou nisso quando é um ambiente de tamanha complexidade? E assim, por que o sistema financeiro paga e o sistema de saúde não paga? E por que quando eu contrato uma organização social ou um terceiro qualquer, eu pago horrores, milhões e milhões, e quando eu estou com o meu profissional de carreira, que poderia estar desenvolvendo coisas, eu não pago. A outra grande dificuldade que eu vejo, além da remuneração, é a criação da equipe de administração. E a outra coisa que eu tenho conversado bastante é assim, eu tenho, por exemplo, o enfermeiro, ele tem um técnico de enfermagem. O médico, ele tem um auxiliar operacional de não sei o quê. O administrador não tem ninguém. O administrador é ele sozinho, e aí, sabe a história da andorinha, né? Ele fica ali voando daqui para lá, dali para lá, e ninguém tem grande sensibilidade, quando, na verdade, o técnico de administração em saúde, ele seria um cara capaz de compor, junto com o administrador, quantos fossem, 10, 5, 15, 20, depende da dimensão, mas ele seria um técnico capaz de apoiar e cumprir as determinações e as questões intelectuais desenvolvidas pelo administrador. Porque o administrador, quando ele começa a ter que ir no setor para levantar o custo que desenvolveu ali, ou o remédio que não sei o quê, ou que tinha que devolver e não devolveu, e discutir essas questões, ele começa a perder capacidade de pensar e de criar soluções. Então, eu acho que no modelo de governança também, cada vez mais a gente precisa de conselhos de administração. E esse conselho ele tem que ser formado por profissionais diversos. E o administrador faz parte, muito importante disso, sem o que a operação não anda. E a operação, às vezes, anda, mas gasta o dobro do que podia. E se ela gasta o dobro do que podia, ela podia, na verdade, ter feito 2 operações daquela no lugar de uma só e desperdiçar dinheiro. Então é isso, eu acho que o profissional de administração ele tem que ser reconhecido. Eu acho que o esforço do Conselho Federal, dos conselhos
dos conselhos regionais de administração, para que os modelos de certificação possam criar um ambiente de trabalho seguro e bem remunerado e garantido para o administrador, fariam muita diferença. E o modelo de governança, onde você coloca nos conselhos administradores experientes para que a sua organização dê certo. Acho que, mais ou menos, eu acho que integra mais o grupo. Muito bem, Leonardo, concordo plenamente. Veja, o técnico de administração de nível médio, né, que nós levamos 40 anos para ter o registro do técnico de administração de nível médio, uma reação corporativista de uma dificuldade que ainda tem hoje, mas o número que está se registrando, inclusive no Conselho, é grande. Hoje é bastante grande. Mas veja que coisa interessante, eu não conheço nenhum curso de técnico de administração que tenha formação, especialização em técnico de administração de nível médio em saúde, em gestão. Pois é. Olha, e você tem realmente... Essa é uma demanda, é uma bandeira que o Conselho deveria assumir, entendeu, Érica? Na comissão, para o próprio Conselho, porque especialização de técnico de administração, que nós temos em recursos humanos, a gente fica... A ideia da formação do administrador, equivocadamente, ela exagera muito na atividade meio. Eu não estou subestimando nem diminuindo a atividade meio, mas você tem que formar o profissional na atividade fim, portanto, na questão da administração em saúde também. Né? Eu gostaria de aproveitar esse final, veja bem, e concordar, a questão de empatia é muito importante. Infelizmente, a gente vê hoje que, às vezes, a tecnologia tira um pouco do médico mesmo essa visão de empatia. Ele fica sentado ali no computadorzinho dele, o cliente entra, ele nem olha para ele, já vai perguntando, vai digitando, enfim, ele perdeu essa empatia. Mas eu gostaria de encerrar, e para saber a opinião também do Leonardo, que é uma pessoa que ele tem uma trajetória, você, Leonardo, vou te fazer aqui, ó, nesta gravação aqui em público, você tem a trajetória muito similar ao meu sogro. O meu sogro foi já falecido há alguns anos. Ele foi, durante muito tempo, um grande cirurgião, foi médico daquela velha guarda e acabou presidente do Conselho Regional de Medicina e era cirurgião, né, de tórax. Bom, ele foi evoluindo para a administração e se tornou, como você, um especialista em administração focado em medicina, porque era onde que era a origem dele. Eu vejo em você essa reedição, quer dizer, em outro momento, em outro tempo, mas com a mesma trajetória, o que me sensibiliza muito. Eu queria discutir um pouco aqui o SUS. Quer dizer, essa pandemia, né, eu queria ouvir a opinião do Leonardo nisso, essa pandemia escancarou a importância do SUS. E vejo como é que o SUS pode ser um elemento integrador nisso. A gente tem que buscar levar a excelência do SUS. Né? Nós não podemos ter 200 milhões, né, de pessoas com uma fragilidade tecnológica tão grande como nós temos no sistema FUS. É preciso, portanto, foco na tecnologia no FUS. A saúde, e aí eu vou dizer, a saúde como a porta de entrada para a revolução tecnológica no Brasil, porque nós não estamos na revolução 4.0, economia 4.0, coisa nenhuma. Não tem nem 2% das empresas brasileiras que utilizam de forma integrada ferramentas e processos, melhor dizendo, da economia 4.0. Não chega a 2%. E a pandemia escancarou isso de novo. Quer dizer, portanto, como a gente avançar na revolução tecnológica? Quer dizer, é preciso incluir essa base produtiva e tecnológica que envolva as indústrias farmacêuticas, os equipamentos de saúde, os próprios serviços descentralizados pela inteligência artificial. Eu sei que isso é uma política pública nacional, mas é uma política pública de saúde fundamental. Nós temos o maior sistema universalizado de saúde do mundo, que aqui é atendido por sistema privado e sistema público através do SUS. E cada vez produzimos menos aqui. 200 milhares de pessoas é uma base enorme para a gente fazer um consumo externo, portanto, produção interna, para exportação também. A gente gera mais de 3 milhões de empregos nessa área, só com o SUS. Quer dizer, 80% dos fármacos são importados. E a gente ainda tem que ficar de pires na mão agora para implorar para a Índia para vender luvas. Quando imagina se a gente não poderia produzir isso. Quer dizer, tudo poderia ser produzido totalmente aqui. Se é mais barato comprar lá fora, bem, nós podemos produzir mais barato aqui se a gente comprar aqui e exportar. Ora, desenvolver centros de pesquisa e aplicação industrial, a gente tem centros excelentes
né? Tanto privados como públicos, não é só o Albert Einstein que eu estou lembrando, mas existem muitos, né? O Centro de Pesquisa da Fiocruz, que é público, que é muito bom, do Butantan, mas o governo não consegue olhar para si próprio e corrigir os seus próprios erros. A gente continua pensando, em termos de gestão do SUS, por exemplo, como uma máquina analógica que precisa ser digital. Quer dizer, eu acho que essa geraria para o Brasil a porta de entrada para a revolução tecnológica do atraso que a gente tem, aproveitando a crise e a importância da saúde, porque a saúde brasileira, quando a gente vê aqui as pesquisas, né, já sendo feitas das vacinas no Brasil, é um reconhecimento também, não é porque a gente tem muito doente, é um reconhecimento também que a gente tem uma estrutura bastante elaborada, sofisticada, que precisa ser aproveitada. Como é que eu sou muito fã do SUS nesse sentido, eu não sei se você concorda, Leonardo, mas isso não quer dizer o SUS comprando serviços também da iniciativa privada, porque é óbvio, por que vai ter que criar tudo como se fosse próprio? Assim, você tocou em um leque de coisas enormes, mas eu vou tentar fazer assim, só alguns pequenos comentários. Primeiro, a questão do SUS comprando serviço é uma discussão dos fundamentalistas, a questão do público não estatal. A saúde é um bem público. Claro. Pronto. Agora, ele não precisa, o provedor não precisa ser estatal. Claro. O provedor pode ser qualquer um, claro, desde que ele seja bom, desde que ele seja eficiente, desde que ele seja eficaz. Mas a gente trocou isso pela oferta e pelo provedor estatal. O provedor estatal nos mostra uma série de problemas que agora ficaram muito exacerbados. Aquela coisa dos estudiosos, dos teóricos da rede de atenção à saúde, ela para na teoria, porque na hora que você vai entrar na prática, mesmo os serviços privados, que tem muitos hospitais e tal, eles ainda não conseguem pensar em rede. Porque pensar em rede significa tomar algumas atitudes daquele tipo que a gente falou, da governança, da quebra da hegemonia, entendeu? De como é que a gente trabalha, dos conselhos de administração e tal. Então, assim, o que eu acho que o que foi uma grande perda nessa migração, foi assim, as pessoas, eu não vou discutir a intenção, acho que as pessoas são bem intencionadas, mas o serviço público de saúde, ele acumulava tecnologia que o serviço privado não detinha, na década de 70, 80. Então, eu tinha, nas minhas casas de saúde, eu tinha um nível determinado de tecnologia que eu era capaz de oferecer, e quando aquilo complicava, eu mandava para um hospital público. Não sei se você lembra disso. Lembro. Por dois motivos. Primeiro, porque o custo, e aí tinha um motivo também que era complexo e que é até meio ruim de falar, porque é uma coisa leviana. Primeiro, porque aquele custo começava a ficar meio proibitivo, então ele ia para o Estado cuidar, mas também porque o meu hospital, a minha casa de saúde, o que quer que fosse, não detinha a tecnologia que o hospital público detinha. Então, esses hospitais, eles eram efetivamente os hospitais de excelência. E o Rio de Janeiro, ele foi exemplo disso, porque ele tinha uma rede pública muito grande. Os hospitais federais, os hospitais municipais, os hospitais do Estado e tal. Então, essa migração de definir que tudo público tem que ser estatal foi que criou esse grande viés que gerou uma inefetividade horrorosa, uma ineficiência horrorosa, e aí você vê hospitais que declaram que tem 400 leitos, você vai lá contar um por um, não tem nem 200. Exato. Sabe? Então, aí você começa a ter uma série de desvios e de mentiras que são usados para beneficiar o faturamento. E aí tem uma coisa que eu acho assim, o SUS ele foi excelentemente bem pensado, ele veio sendo desenvolvido do INAMPS para o SUDES, o Ministério da Saúde, o SUS e tal. Só que ele acabou, quer dizer, naquela coisa que eu tinha que entregar para a descentralização a minha capacidade central de controlar o município. Tá bom, são 5.700 municípios, então eu não vou controlar todos, mas eu vou controlar todos aqueles acima de, 500 mil habitantes. Os abaixo de 500 mil habitantes, quem vai controlar é o Estado, e eu controlo o Estado. Então, esses modelos de governança, controle
monitoramento e avaliação, eles falharam. O que o SUS fez? O SUS criou um modelo ele pensou muito atenção à saúde e assistência, mas ele pensou muito pouco soluções da vida real, da questão orçamentária e financeira, que já estavam resolvidos, já estavam solucionados, e inventaram a roda, eu acho. Entendo, e aí, eu posso estar errado, acho que não. Perfeitamente criticável, não tem problema nenhum com isso, mas na minha impressão, os estados hoje estão até meio sem finalidade, que precisava ser revisto. Os municípios hoje, eles criam estruturas parecidas com a do Ministério da Saúde para oferecer informações. E essas informações que eles oferecem geram dinheiros. Claro. Então, sabe, ninguém está muito preocupado se eu estou oferecendo efetivamente bons desfechos clínicos, se os meus indicadores de saúde estão efetivamente bons. Porque eu tenho lá, e aí houve uma tentativa com o IDSUS, mas foi criado o IDSUS, é um índice composto tão complexo que chegou em algum momento, a gente que trabalha e que roda pelo Brasil, a gente começou a ver lugares que não são bons pontuando melhor do que lugares bons. Então, o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem os seus problemas, nenhuma dúvida, mas ele tem uma capacidade instalada importante, um grupo de recursos humanos, força de trabalho, isso tudo, ficava atrás de algumas outras prefeituras que a gente conhece, que não eram boas. Então, assim, eu acho que essa lógica do Ministério de repassar os dinheiros, então continua com uma lógica centralista, claro, de gestão governamental, orçamentária e financeira, que tirou um pouco da responsabilidade, porque o gestor público municipal, basta ele informar, isso, aí vem os dinheiros e ele faz, aí ele monta um plano de saúde a cada 4 anos, que daqui a 4 anos ele vai mexer uma coisinha ou outra, mas basicamente vai continuar o mesmo, e na verdade a efetividade não é medida. Eu gosto de falar muito na questão do AAS, que o AAS é uma panaceia que desenvolvida que serve para tudo, para afinar sangue, contra sei lá, câncer de colo intestinal, um monte de coisa. O AAS, na minha cabeça, eu falo isso sempre com a Fátima, com todo mundo, o AAS, na minha cabeça, ele pode ser usado na administração e gestão de saúde também, de 3 formas. Eu tenho que criar indicadores que me permitam medir o acesso. E aí, quando eu estou falando de acesso, estou falando de acesso físico, acesso de marcação. Você vê, o pessoal fez uma lei, uma portaria, ou lei, sei lá o que foi, que entre o diagnóstico de câncer e o começo do tratamento, não poderia passar mais do que 6 meses. É igual a questão do ato médico. Se eu preciso definir isso, tem alguma coisa acontecendo que está errada. Porque não tem lugar onde você vai que acontece desse jeito. Então, é acesso. O segundo problema é o acolhimento. O acolhimento é ter capacidade instalada, efetiva, para que as pessoas, com empatia, sejam capazes de oferecer e resolver o problema. E o S do AAS é satisfação, que eu vou medir a satisfação das pessoas que estão dentro daquela gestão de saúde populacional sendo atendidas nos programas de promoção, prevenção, e quando tem problema, a atenção primária à saúde é responsável por cuidar desse paciente, orientar ele no hospital, receber ele de volta quando ele sai do hospital e tal. E a satisfação do profissional de saúde. O profissional de saúde ele tem sido muito sacrificado. Ele é sacrificado desde o começo, quando eu digo que ele é obrigado a ter 3 empregos, dos quais um é escondido. Claro. E trabalhar de uma maneira desumana, claro, para tentar fazer um saláriozinho, que se ele for, sei lá, de repente se ele trabalhar em qualquer outra coisa, aí ele ganha mais. Então, essa satisfação do paciente e das famílias, e a satisfação do profissional de saúde, compõe, junto com o acolhimento e com acesso, um indicador que eu achava que o Ministério devia cuidar disso, ou os governos estaduais deviam cuidar disso. Muito bem, muito bem. Então é o AS que chega um pouquinho para solucionar, né? Para ter a panaceia também na gestão. É verdade. É verdade. isso. Muito obrigado. Wagner, foi um prazer conversar com vocês. Realmente, a gestão de saúde é um tema muito rico em qualquer momento. Nesse que a gente está passando, mais ainda. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no CRA-RJ Entrevista. Eu que agradeço. Wagner, foi um prazer enorme aprender mais um pouquinho. Também, Wagner. Um abraço. Tchau. Um abraço a todos.
Muito obrigada. E vocês que assistiram a gente até aqui, até a próxima. Tchau, tchau.